contra a proposta do chefe. Epá, o dia seguinte estou na rua, vou perder a regalia, vou perder o Lexi, vou perder o cartão de abastecimento de não sei quantos milhões de kwanzas por mês. Epá. Vou voltar outra vez no Rangel, no Casengo, onde eu vivi. Não, já não volto lá, vou continuar no condomínio. As pessoas fazem opções da vida. Mas uma pessoa competente, Dr. Sérgio Raimundo, pensa assim. O Carlos Alberto, você tem muita gente competente ali na liderança do MPLA. Você tem muitos professores catedráticos lá. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Leia só o regulamento eleitoral do MPLA. E veja, você tem professor de português, veja quanto. Não estou a falar erros de português, erros estruturais. Estruturais. Você vai encontrar artigos em que chamam comissão de candidaturas e outras subcomissão de candidatura. É óbvio que é uma subcomissão que está dentro de uma comissão. Por exemplo, um erro estrutural. Como é que uma subcomissão de candidatura está dentro da Comissão Nacional Preparatória? Mas então, o receber e avaliar e aprovar a candidatura não faz parte do processo eleitoral. Quando é que começa o processo eleitoral? Em qualquer organização, até de bairro, uma associação de bairro, começa com a convocatória das eleições, marcação, convocatória, aprovação do calendário eleitoral e criação da comissão eleitoral. Em todas as organizações, até na Federação de Futebol onde eu andei, era assim. Até na Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Cristina, que eu fui secretário-geral fundador, foi assim. Nós criamos, reunimos em Assembleia Geral, convocamos as eleições, porque aquilo primeiro era uma comissão instaladora, que eu fui o coordenador adjunto na época e o Ernesto Quintecula era o coordenador. Depois de formalizarmos a sua Constituição, era preciso eleger os órgãos sociais. Então foi uma Assembleia Geral de Estudantes que elegeu, aprovou, convocou, marcou a eleição para o dia X, aprovou o calendário eleitoral que diz onde começa a apresentação das candidaturas, qual é o tempo da apresentação, o tempo da avaliação e aprovação e divulgação das candidaturas admitidas ou não, o prazo, o período para apresentação de reclamações daqueles que se sentirem lesados nos seus direitos de se candidatarem, até quando devem ser decididas essas reclamações, quando é que começa a campanha eleitoral, quando é que termina e quando é que se realiza o ato. Chama-se isto o calendário eleitoral. E quem gera todo este processo eleitoral não é a direção da Federação, nem a direção da Associação de Estudantes. É a Comissão Eleitoral que é constituída por esta Assembleia, que é soberana. E, em regra, são pessoas que não fazem parte nem da liderança da organização, nem têm pretensão de concorrer para nenhum dos órgãos. Mas você tem uma Comissão Nacional Preparatória, cujo coordenador é concorrente da sua própria associação. Não precisamos estudar direito, não precisamos entrar para uma faculdade. Fica claro. Há muitos professores de doutores, não, por isso catedráticos. Não, você está a dizer. Como é que não perceberam? Não perceberam. Isso é o que eu estou a dizer, Carlos Alberto. Não identificaram por quê? Carlos Alberto. Ou identificaram Há pessoas fechar os olhos. há pessoas bem preparadas intelectualmente. Mas agora é preciso. Eu às vezes pergunto, eu já me perguntei uma vez, quando ouço. Acho que uma vez disse isso ao Graça Campos, quando veio advogado proeminente, eu pergunto, mas quem é que atribuiu este título de proeminência? É pelo nome só? Não, é pelos seus atos. A proeminência de um quadro mede-se pela qualidade dos atos que pratica. Eu não posso considerar uma figura proeminente que está na direção do MPLA e que aprova regulamentos como esses, onde o concorrente inclusivamente lhe é dada a prerrogativa de ser ela a indicar o coordenador e o coordenador adjunto da subcomissão de candidatura, que ele vai apresentar a sua candidatura. Isto é básico, Carlos Alberto, não precisamos estudar direito. Um sociólogo também compreende essas questões. Quer dizer que não é o cidadão comum, bem preparado, ao nível de um bônus pater família, também não vai concordar com isto. Isto não são regras de transparência, não tem nada a ver com democracia. Chamem outro nome. Não há verticalidade. Não há. Não há verticalidade no seio dos professores catedráticos do MPLA. Eu hoje tenho dúvida, porque se houver, pelo menos eu tinha que ouvir alguém que dissesse, não me revejo nessas soluções e por essa razão coloco o meu lugar à disposição que eu vou cuidar da minha vida na academia. Ninguém se demarcou. Quem vai se demarcar? Há muita gente que tem o título de proeminentes na academia,
por força da sua posição política no Estado ou no partido do Estado. E não por competência. Naturalmente, isso também toda a gente sabe. E não são poucos. Não são poucos. As pessoas são veneradas nesta sociedade, não muito pela sua competência propriamente dita, mas pela influência política que ele tem no país. Esta é a grande realidade. Isto é a cultura que nós trouxemos lá de trás. Onde é considerado pessoa apta para dirigir esta ou aquela instituição em função da sua boa militância. E a boa militância, como é que era ferida? Era dizer muitos vivas aos chefes, não é? Então não éramos nós que fomos educados naquela altura de dizer que o presidente José Eduardo dos Santos era um líder clarividente e incontestável. Aí mesmo as pessoas que assim o designaram e que estavam ali diariamente à volta dele, faziam parte do centro da decisão política. Não são os que hoje estão a dizer que o José Eduardo dos Santos é o culpado da desgraça desse país. Mas eles não são. Eles também são. Eles também estavam lá. As decisões do MPLA nunca foram tomadas unilateralmente por José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos, eu nunca trabalhei diretamente com ele, mas eu fui diretor do gabinete jurídico do Ministério da Juventude e Desportos e acompanhei o então Ministro da Juventude e Desportos na altura, José Marcos Barreca, a uma reunião do Conselho de Ministros para discutir e aprovar uma lei sobre a política juvenil do Estado, que resultou de uma orientação que ele baixou no 4º Congresso da Memória, não me falha, ordinário do MPLA, que se realizou na Filda. Infelizmente, eu estava nesse congresso como convidado. E eu, na altura, não estava no Ministério, quando encerrou aquele congresso, no discurso dele de encerramento, ele evocava a necessidade de se dedicar maior atenção à juventude do país e que para isso era urgente a discussão e a aprovação de uma política, de uma lei sobre a política juvenil do Estado. E coincidiu com a minha entrada para o Ministério da Juventude e Desportos aí em finais de 2002, princípio de 2003. E fui inserido nessa comissão que trabalhou nesse projeto. Eu fui à reunião do Conselho de Ministros para discutir aquele projeto de lei. E o que eu assisti ali para mim foi uma coisa nova e assustadora. É verdade, eu nunca tinha ido à sede do MPLA durante muito tempo. E naquele dia eu saí daquela reunião como uma barata tonta que nem sabia o destino em Luanda. E fui parar na sede do MPLA. Sabe por quê? Porque nós víamos de uma cultura de partido único, em que o partido é que orientava o Estado, não é? O partido é que definia qual era o caminho que o Estado ou o governo deveria trilhar. E o Presidente da República é ao mesmo tempo Presidente do MPLA. E há um congresso do MPLA onde ele baixa aquela orientação. E o setor começou a trabalhar no projeto de lei sob orientação do secretariado do Biro Político. Nós tínhamos que elaborar, levávamos o secretariado, eles diziam, não, aqui tem que corrigir isso, aqui tem que fazer isso, aquilo tem que melhorar aqui, não sei quantos. Tudo bem. Houve uma reunião do Biro Político para se discutir aquele projeto de lei. E o Biro Político não propôs alteração nem uma vírgula, nem um ponto, para não dizer uma única palavra. E o presidente Zé Eduardo, que presidiu aquela reunião do Biro Político, orientou que esta lei, dada a urgência do apoio que a juventude reclama e precisa, deveria ser prioridade na agenda do Conselho de Ministros para discutir e aprovar, para depois seguir para o Parlamento para a sua aprovação final. Chegamos na reunião do Secretariado do Conselho de Ministros, já alguém me disse, aliás, o meu ministro chamou-me uns dias antes e disse, olha, Dr. Sérgio, prepara-se para defender o projeto, porque os seus colegas de profissão, que são juristas, emitiram um parecer no sentido de ser chumbada esta lei. E deu-me cópia do parecer. Eu preparei-me com base na cópia daquele parecer. Quando lá cheguei, nos corredores, nós só entrávamos para a sala de reuniões quando chegasse o nosso ponto. Sim. E ficávamos lá fora, ali nos corredores, a conversar com algumas pessoas que também estavam à espera do seu ponto. E um amigo meu, que já na altura era vice-ministro, virou-se para mim e disse, olha, meu irmão, prepara-te mesmo bem, porque aí uma quinta coluna para chumbar essa lei. Quando entrei,
o ministro fez a apresentação do ponto e pediu autorização ao presidente para que o técnico apresentasse os argumentos técnicos de razão para a aprovação daquela lei. E eu começo a enxovalhar o parecer do tal grupo técnico de apoio ao Conselho de Ministros. Há lá juristas proeminentes da nossa praça. A sala gelou. Estavam à procura quem estava a falar na sala. Como estou na plateia, não é? Eles falavam de inconstitucionalidade naquela lei, que aquilo era uma repetição de artigos que já existem em outras leis e não sei o quê. E quando eu terminei, o ministro até mandou-me um bilhetinho, parece que ficou com medo que eu estava já a falar demais, eu estava a bater demais de frente, e disse, esse miúdo vai me arranjar problema. Mandou um bilhetinho para encurta a tua intervenção. Eu encurtei. O presidente José Eduardo virou-se para o então secretário do Conselho de Ministros e perguntou onde é que estavam as inconstitucionalidades. Eu disse, não, quem vai falar é a secretária de Junta. Então perguntaram à secretária de Junta, disse também que não tinha nada mais para falar. Eu tinha chegado à conclusão que a lei naquele momento estava pronta para ser aprovada. Levantou um membro do Biro Político, que na reunião não disse nada, que na altura ainda era o Gurna, também tinha lá ministro da oposição. Levantou um ponto de ordem, que manda para dizer, senhora, faz favor, tempo. E começou com essa tese de que essa lei era desnecessária, tinha artigos repetidos que já estavam noutras leis, isso era um desperdício, não sei, mas ele esqueceu-se do princípio da publicidade. E, portanto, uma lei pode retomar artigos de outra lei, porque a lei sobre a política juvenil do Estado era uma lei que tinha uma natureza transversal. A juventude tem uma natureza transversal, ela está na área produtiva, está na área acadêmica, está na área da defesa e segurança. E, portanto, você tem que harmonizar. E, portanto, era sim necessária aquela lei para harmonizar e tornar mais eficaz a aplicação dos vários preceitos dispersos em várias leis, que quando mais disperso, menor é a eficácia e maior é a dificuldade da aplicação dessas mesmas normas. Olha, quando eu saí dali sem entender o que estava a passar. E queria lhe dizer que o presidente José Eduardo Santos não era tão ditador como se diz por aí. A vontade era dele, mas ele não fez valer a sua vontade. Sabe o que ele fez? Ele disse, olha, não, como há divergência, se devemos aprovar ou não, vamos submeter à votação dos membros do governo aqui presentes, a posição maioritária é que vai valer. E um número considerável de ministros votaram contra a aprovação daquela lei. E ele retirou a lei. Mas era a orientação dele. Ele até disse, essa gente que levantou essa questão é membro do Biro Político. Na reunião do Biro Político não levantou a questão, deixou vir até aqui, onde tem ministro até da oposição, para chumbar a iniciativa do seu próprio partido. Isso é incoerência. Não, eu disse ao meu ministro dias depois, esta lei só não foi aprovada por causa das pessoas que a apresentaram. Mas quando nós saímos do Ministério, essa lei vai ser aprovada. Sabe o que aconteceu? Na Constituição de 2010, você tem agora, hoje aqui um artigo que torna indiscutível a necessidade da aprovação dessa lei. Se a memória não me falha, acho que é o artigo 70 ou 72, por aí, que fala da juventude. Tem um artigo aqui que fala da juventude, que acho que é saúde, proteção, consumidor, infância, está aqui, 81. Diz aqui, o número 2, para a efetivação do disposto no número anterior, a lei própria estabelece as bases para o desenvolvimento das políticas para a juventude. É tal lei sobre a política juvenil do Estado. E muitas dessas pessoas que emitiram o parecer negativo em relação à aprovação daquela lei fizeram parte da elaboração dessa Constituição. Está a ver a incongruência? Isto implica dizer o quê? Que há coisas que são aprovadas em função do interesse de grupos. Naquela altura não interessava porque aquilo seriam pontos a mais para o barrica. E como o Ministério da Juventude exportava no auge por causa dos canas e não sei o quê, e acharam que estava a jorrar muito dinheiro por aquele ministério, queriam ter lá um amigo deles para poderem buscar a sua cota à parte. Então era preciso tirar o barrica. Se o barrica faz passar essa lei, ele ganha pontos e manter-se naquele cargo por muito mais tempo. E qual é o problema de ganhar pontos para uma coisa que é para o bem da República? Pois aí é que está o problema, o sentido de nação, o sentido de Estado que muitos de nós não temos. Porque assim,
O que vale para cada um de nós? É praticar uma ação que vai beneficiar o todo ou uma ação que prejudica o todo, mas beneficia-me a mim e os meus comparsas? A tendência hoje em Angola é beneficiar o grupo. É beneficiar o grupo. Por isso é que eu tenho estado a dizer, essa Constituição, a manter-se como ela está, o título 4º, repito, é adiar o futuro da construção de uma verdadeira nação angolana. Nós temos que ter uma Constituição mais aberta, que permita a participação de todas as forças vivas da nação. Daí a razão que eu dizia que é preciso determinadas matérias estarem sujeitas a um referendo antes de serem objeto de uma decisão política dos dirigentes ou dos políticos dos vários partidos, das várias forças políticas, ouvir a própria população qual é a sua opinião. Porque eles, em última instância, são os beneficiários dessa alteração ou os prejudicados dessa alteração. Sr. Doutor, permita-me trazer aqui um caso concreto. Eu, Carlos Alberto, apresentei uma participação criminal junto da Procuradoria-Geral da República contra o atual chefe do SIS, General Fernando Garcia Miala. Decorridos mais de 4 meses, não houve uma comunicação pública sobre o andamento do processo, considerando as competências constitucionalmente atribuídas ao Ministério Público, entende que situações desta natureza revelam insuficiências do quadro legal ou problemas relacionados com a eficácia, transparência e responsabilização institucional do sistema de justiça. Mas voltamos ao velho problema. O desenho da organização e funcionamento das instituições do Estado, consagrado no título 4º, é a origem desses problemas todos. Yeah. Porque e isso faz-me voltar à situação anterior do combate à corrupção. E eu dizia que, seguindo este caminho, esta metodologia do combate à corrupção até agora observado, se tivéssemos ser sérios e levar isso, à risca, acredito que quase ninguém que fez parte da governação ficaria ileso. Que eu não conheço aqui, são poucas as pessoas que fizeram parte do governo deste país ao longo destes 50 anos que não enriqueceram. E eu falo com alguma propriedade, porque eu conheci muitos deles em 75, quando entramos nas fábricas, não tinham nada também, como eu não tenho nada. Uns têm fazendas, têm prédios, têm não sei o quê, e isso é fácil esclarecer. Ele tem que fazer prova que foi buscar um empréstimo bancário, que foi buscar não sei o quê, porque de outra forma ele não tem salário que justifica o patrimônio que tem. Então seria considerado e declarado patrimônio incongruente e recuperado tudo isto a favor do Estado. Eu vou dar um exemplo. Vai ali à dita fazenda Mato Grosso do presidente João Lourenço, no qual eu sou. Tem lá uma central elétrica dentro da fazenda dele. Aqui é um investimento público. Não, nem tem dinheiro para construir aquela central elétrica. E as condutoras de energia que vão para aquela central elétrica, por onde passa, não dão energia às casas dos populares, só dão iluminação pública. O que é que já quer dizer? Não pode dizer que ninguém tem ficha limpa. Incluindo o Presidente da República. Se você ser rigoroso, incluindo o Presidente da República. Naturalmente, por que não defendem a apresentação das declarações de rendimento de forma semi-aberta, não nesse regime fechado, de envelope selado, que ninguém diz nada? Para lhe dizer o quê? Para responder a sua questão. Se você não faz parte do grupo de quem lidera, você entrega a bicharada. Portanto, pode ser como a PGR não responde a uma participação criminal que um jornalista apresentou com base em factos, com elementos probatórios. Mas, Carlos Alberto, nós sabemos que há figuras próximas ao Presidente da República. Nesse momento você pode participar de tudo e mais alguma coisa, ninguém te responde. Nem há processo. Por isso é que eu estou a dizer, o sistema não é transparente, não é imparcial. Todos dançam a música que o chefe toca. Da forma como está configurada aqui as instituições, o chefe manda em tudo.
Não há Mas como. esta Constituição também diz que o Presidente da República é o responsável do normal funcionamento das instituições. E se não confirmar este normal funcionamento das instituições, dá direito até à sua própria destituição. Como é que uma Procuradoria-Geral da República... Não, mas você tem o artigo 73 para fazer valer o seu direito, que diz aqui todos têm o direito de apresentar individual ou coletivamente aos órgãos de soberania ou quaisquer autoridades petições, denúncias, reclamações ou queixas para a defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral, bem como o direito de ser informado em prazo razoável sobre o resultado da respectiva apreciação. Portanto, você tem este artigo para pedir à PGR que te diga em que pé está a sua participação. Se eles entenderem que não tem pernas para andar, não há fundamentos bastante para desencadear algum inquérito preliminar ou mesmo uma ação criminal, tem que te responder. Já passou mais de 4 meses. Isso quer dizer que... Meu amigo, o artigo 23 da Constituição diz tudo. Ninguém está acima da Constituição e das leis. Somos todos iguais perante a Constituição e a lei. O Presidente da República, enquanto órgão de soberania, os deputados, enquanto membros de um órgão de soberania, os juízes, enquanto membros de um órgão de soberania, os cidadãos, a PGR, enquanto fiscalizadora da legalidade democrática, ninguém, mas ninguém está acima da Constituição. Nem o chefe do CINS. Ninguém, só estou a dizer até o chefe do Estado não está acima. Aliás, você não dirigiu a carta ao chefe do CINS. Você dirigiu ao órgão... Para a Procuradoria-Geral da República. É este o órgão que tem que responder ao Carlos Alberto. Não é o chefe do CINS, é o órgão. Em relação... Mas veja a dualidade de critérios aí, mais uma vez, consolida aquela minha tese de que a configuração da organização e funcionamento das instituições de Estado angolano é o busilhos da questão, porque vinca apenas a vontade de uma pessoa. A então Presidente do Tribunal de Contas foi apeada e, na altura, o Presidente fez valer o artigo 108 que você citou aqui agora, não é? Sim, sim. Acho que é o 108, se a memória não me falha. Acho que é o 108. Podemos ir lá rapidamente, para não falarmos no vazio. Sim, é o 108, que diz que, acho que é o número 5. A chefia do Estado? Não. Onde é que está o Presidente da República exerce? Não. Que você acabou de dizer agora, que garante o normal funcionamento das instituições. Assegura a unidade nacional, a independência e integridade territorial do país, respeito ao Presidente da Nação em plano interno. O Presidente da República respeita e defende a Constituição. Assegurei aqui o número 5. O Presidente da República respeita e defende a Constituição, assegura o cumprimento das leis, não é isso? E dos acordos e tratados internacionais e promove e garante o regular funcionamento dos órgãos de Estado. Aliás, eu também escrevi para o Presidente da República a informar... Não, mas agora você tem que reclamar junto do Procurador-Geral da República e ele deve responder dentro de um prazo razoável. Se dentro do prazo razoável você não obter uma resposta, pode dirigir a sua reclamação ao mais alto magistrado da nação, para não esgotar as fases da reclamação, para justificar a tua subida para o mais alto magistrado da nação. Agora, eu estava a trazer aqui a colação um exemplo paralelo, ou quase paralelo, que demonstra claramente que o país dança a música do chefe, em função da música que o chefe tocar. A Presidenta, então Presidente do Tribunal de Contas, na altura foi apeada pelo Presidente da República usando o número 5 do 108. Mas ele já não usou o número 5 do 108 para afastar o Presidente do Tribunal Supremo. E se realmente a sua denúncia tem fundamento bastante e são factos que retratam alguma gravidade, caberia também a ele, com base no número 5, em homenagem ao princípio da igualdade, dar o mesmo tratamento a situações iguais. E mais, veja que o Presidente da República, enquanto mais alto magistrado da nação, no empossamento de outros magistrados do Tribunal Superior, fez referência a um processo em segredo de justiça contra a ex-presidente do Tribunal de Contas. Fez um julgamento público, afirmou mesmo que havia provas irrefutáveis, porque chamou o ministro A, chamou o ministro B, pediu isso, entrou no mérito da causa de um processo que até hoje não tem nenhuma acusação formal. E, portanto, a nossa lei diz,
a lei processual. Até a pronúncia, o processo está em segredo de justiça. Portanto, nem sequer a acusação formal existe ainda hoje, mas o mais alto magistrado da nação vem publicamente violar o segredo de justiça, vem violar o princípio da presunção de inocência, da legalidade, da presunção de inocência e outros mais. Num país sério, isso era motivo bastante para destituir o Presidente da República. Só para dizer que não pode esperar que uma justiça em Angola possa ser funcional neste quadro, porque quem manda no país e na justiça é o Presidente da República, ponto final, parágrafo. Quer dizer que a PGR só se está a pronunciar de acordo com a vontade individual do Presidente da República. Mas quando o Presidente do Tribunal de Contas teve o problema que teve, que a gente nem sabe se é verdade ou mentira, porque quem tem que fazer prova daquilo que se acusa a senhora é o Ministério Público. A senhora não tem que fazer prova da inocência nenhuma, porque o artigo 67, número 2 da Constituição, já consagra para cada um de nós a presunção de inocência, até que haja uma decisão condenatória com trânsito em julgado. Daí a razão, quando eu ouço algumas bocas de aluguer hoje virem publicamente dizer que o Gino não é idôneo para concorrer ao cargo do Presidente da República, do partido MPLA, porque foi acusado formalmente pela PGR, por amor de Deus, a idoneidade ou falta de idoneidade não pode ser aferida com base em critérios de natureza subjetiva, tem que ser objetiva ou legais. E é a lei que diz, mesmo a Constituição, para você concorrer a Presidente da República, pede o registro criminal. O registro criminal é um instrumento jurídico válido e admissível para testar a idoneidade do cidadão, isto é, saber se ele tem ou não antecedentes criminais. A acusação traduz apenas um juízo de probabilidade, não um juízo de certeza. Por isso é que depois ainda há um julgamento. E no julgamento a pessoa pode ser absolvida. Portanto, o facto de existir uma acusação formal não significa que aquela pessoa deixou de ter idoneidade. Por isso é que o próprio estatuto, o regulamento do MPLA, no artigo 17, se a memória não me falha, onde descreve que documentos são necessários apresentar para que uma candidatura seja aceita, consta na linha E do número 1 o registro criminal. Quer dizer, o próprio MPLA também precisa do registro criminal do candidato para ferir esta idoneidade, saber se ele tem incidentes criminais. Ou ainda, o próprio regulamento, no plano interno, no artigo 15, consagra que para ferir a idoneidade do militante no âmbito das relações internas do partido, tem que estar sujeito a um processo disciplinar que dê lugar à aplicação de sanções do artigo 36 das alíneas que vêm ali no regulamento bem especificado. Não são todas as alíneas que retiram a idoneidade, que tornam inelegível a pessoa, o militante. É preciso que ele tenha sido sujeito a um processo disciplinar. Por aquilo que eu sei, o general Gino Carreira nunca respondeu em processo disciplinar nenhum a nível do partido, daí a razão que ele é membro do Comitê Central, porque senão seria uma incongruência, não é? Como é que o MPLA admite ter na direção do seu partido um militante que afinal é indisciplinado e tem antecedentes criminais? Da mesma forma, como dizia há bocado, como é que na subcomissão de candidatura tem membros do Comitê Central? O Comitê Central é a direção atual do MPLA cessante e, portanto, o regulamento do MPLA, eleitoral do MPLA de 2008, eu vou lhe mandar uma cópia e vai ver o artigo 36, tem uma redação mais consentânea com os princípios básicos da democracia, que diz lá claramente que quem conduz o processo eleitoral é a Comissão Eleitoral, é que recebe, avalia e valida as candidaturas, não é a subcomissão de candidatura. A subcomissão de candidatura, ao admitir-se a sua existência, teria que ser um órgão, um organismo da Comissão Eleitoral enquanto órgão. Quem tem que gerir é a Comissão Eleitoral desde o início do processo até o final do processo. Não é uma subcomissão de candidatura que está integrada na Comissão Nacional Preparatória. A tarefa de qualquer Comissão Nacional Preparatória, de qualquer partido ou organização, é criar as condições materiais para a realização da Assembleia Geral ou do Congresso, se quiser. E não é para avaliar nem receber candidatura, com o agravante que do regimento da Comissão Nacional Eleitoral, o coordenador da subcomissão de candidatura presta contas ao coordenador da comissão. No mínimo, sendo ele candidato, deveria renunciar à coordenação e passar para vice-presidente. Ainda assim estaria em vantagem, porque a vice-presidente ele é que indicou e ele teria sempre informações privilegiadas. Pelo menos para fazer de contas
já que a mulher de César não tem que ser apenas, tem que parecer também. Voltemos ainda à questão da justiça angolana, Dr. Sérgio Raimundo, sobre o caso o designado caso EFASEC envolvendo Isabel dos Santos. Qual é a leitura jurídica e política que faz da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa? Bom, eu já ouvi algumas pessoas virem dizer, mas estão a dizer que a Isabel ganhou, mas o Estado não era parte desse processo. É verdade, o Estado não é parte daquele processo. Naquele processo, as partes é a Isabel e os bancos que recorreram ao tribunal. Mas a relevância política e jurídica daquela decisão transcende as fronteiras de Portugal. Por quê? Porque o próprio presidente João Lourenço, e há vídeos que depois foram retomados depois dessa decisão, veio publicamente dizer que a EFASEC foi adquirida com fundos públicos do Estado angolano. Está aí nas redes sociais, no YouTube. Deu entrevista. Sim, ele diz isso. E que alguns espertalhões ou espertalhonas depois passaram isso para os seus nomes. E este tribunal veio confirmar que aquele dinheiro que esteve na origem da aquisição da EFASEC não é do Estado angolano, é dos bancos. Quer dizer que João Lourenço poderá ter sido induzido em erro? É provável. É provável, porque eu acho que alguém lhe prestou essa informação. E ele deveria pedir responsabilidade a quem lhe induziu ao tamanho erro que lhe expõe, lhe coloca numa posição não muito confortável para um chefe de Estado, porque no fundo o que eu vi nas redes sociais foi a desmentirem, porque punham a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa e antes disso punham a entrevista do presidente João Lourenço, acho que há um jornal português ou uma cadeia televisiva portuguesa, onde ele dizia que foi assim que se adquiriram com a EFASEC, com fundos públicos do Estado angolano. E o tribunal veio dizer que não, que aquele dinheiro saiu dos bancos. Aliás, sempre foi a tese que a Isabel apresentou publicamente, desde a primeira hora. Que impacto é que avalia essas decisões judiciais fora do país em relação à nossa justiça? Isso vai ter reflexo. Primeiro, é o descrédito que a nossa justiça já se encontra, que se vai agudizando, não é? E essa não foi a única. Tens aquele caso da Quanto Global, do João Claude, que o Estado angolano congelou contas que eram contas do Fundo Soberano, o que demonstrou até certo ponto o desconhecimento do mercado financeiro, das regras do mercado financeiro. Veio-se aqui publicamente dizer que aquele contrato era leonino, que as percentagens das comissões eram fora do comum, mas o tribunal inglês deu razão ao João Claude. Depois dele apresentar a sua defesa com toda a documentação, o Estado angolano até foi considerado litigante de má fé. Isso aqui ninguém falou. Mas isso está aí nas redes sociais. Se for ao site da justiça inglesa, põe o caso João Claude Quanto Global, o Estado angolano está lá. Ainda na litigância de má fé, o grupo Bartolomeu Dias também diz que vai instaurar um processo civil contra o Estado angolano por litigância de má fé, quando a PGR cá em Luanda já abriu um processo o grande problema. E o antigo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, já está constituído arguido, segundo notícias. Sim, o grande problema é que nós estamos habituados a uma cultura de administrar a justiça que é a vontade do chefe. Não queremos saber o que é que diz a lei. Tudo isso é vontade do É a vontade do chefe. Não queremos saber o que é que diz a lei. A lei, quer dizer, a lei é que tem que se subsumir à vontade do chefe e não o contrário. E resultado, quando vão lá para fora, vão pessoas pouco preparadas tecnicamente para lidar com uma realidade jurídica distinta e imparcial, onde os tribunais não recebem ordens de ninguém. Você até pode ser amigo do primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro lá sabe que não pode dizer ao juiz o que é que ele tem que fazer. Se ele tentar fazer isso, ele perde o lugar. Porque há mecanismos de fiscalização. Aliás, nós assistimos como é que caem governos na Europa, né? Por coisas muito miúdas. O António Costa caiu porque tinha maioria absoluta. Só porque apareceu um António Costa e Silva, mas tiraram o Silva e disseram que o António Costa estava a ser inquirido, ele colocou logo o lugar à disposição. Para preservar o quê? A imagem das instituições. Sim. Da instituição que ele representava, que era o governo, o cargo do primeiro-ministro. E não cair no descrédito, como nós aqui assistimos, as pessoas agarram-se ao osso do poder até a morte. Neste momento nós temos uma PGR
tão banalizada assim? Acha que não existe, ao nível da Procuradoria-Geral da República, uma intenção de, se pelo menos, cuidar da sua, da sua imagem, do seu bom nome? Como é que se compreende que determinados processos, a PGR se pronuncia sobre determinados processos mais baseados, conforme diz, com base na vontade individual do Presidente da República? Não, mas você acha que essa acusação do Higino que saiu em comunicado é vontade da PGR? Então todos os dias há acusações aqui contra cidadãos, então a PGR tinha que fazer comunicado de todos os cidadãos contra quem move uma acusação. Que a pergunta que não se quer calar é: por que a acusação do Higino tem que ser objeto de um comunicado da PGR? Porque há um interesse. O interesse é de quem? Não é da PGR, porque senão a PGR fazia sair comunicados todos os dias. Até era melhor a PGR criar um boletim informativo diário, onde saem as acusações contra qualquer cidadão todos os dias. Princípio da igualdade, tratamento igual. Bom, pode-se dizer assim, bom, mas ele exerce um cargo relevante e, portanto, tem algumas tendências sobre o cidadão comum e é bom que a sociedade saiba. Está bem, ok. Mas há outros casos que não vêm a público. Será que isto acontece também porque o Presidente da República é quem nomeia o Procurador-Geral da República? Não, é muito cedo. E também não precisa sequer ser o mais votado. É muito cedo. Tiramos estas conclusões agora, porque até houve uma mudança na liderança da PGR e o novo Procurador-Geral acho que ainda está a fazer o seu diagnóstico. Embora é um filho da casa, mas uma coisa é estar na posição de subordinado, outra coisa é estar na liderança da instituição. Não foi o menos votado. Não. Desta vez foram dois que estavam em paridade. E, portanto, são jovens. Desta vez o Presidente da República terá cumprido, digamos assim, minimamente, a vontade dos pares. E vamos dar tempo ao novo Procurador-Geral, e pareceu-me que ele deu sinais de ruptura com o passado. Por exemplo, mal tomou posse, mexeu as pedras lá dentro. Algumas figuras que durante os 2 mandatos do Procurador Pinta Grosso ocupavam lugares de destaque na PGR, saíram, foram para posições mais abaixo, portanto, com menos visibilidade. Mas não é só conveniência... Sim, mas isso também é aquilo que eu dizia, são medidas conjunturais, natureza conjuntural. As questões estruturais têm que ser decididas, têm que ser resolvidas com medidas estruturais. Por isso é que eu dizia, em relação ao estado da justiça atualmente em Angola, ela só se vai alterar, primeiro começando com uma reforma do próprio Estado, que passa por uma revisão profunda da Constituição, mais concretamente do título 4º, como já demonstrei aqui. Segundo, é preciso que se crie uma comissão de reforma da justiça numa perspectiva tridimensional. O que tem acontecido até hoje é uma perspectiva única da legislativa, de mudança de legislação. São juristas, ficam ali a propor a aprovação desta e daquela lei, deste e daquele código. Isto não resolve o problema. É preciso mexer com a estrutura. Isso passa necessariamente por uma comissão de reforma multissectorial, dada a tridimensão que deve ter a reforma da justiça. E quando falo tridimensão, seria a dimensão do capital humano, formação permanente dos operadores da justiça. Tem que se definir uma estratégia de formação dos operadores da justiça, falo de magistrados judiciais, do Ministério Público, oficiais de justiça, investigadores, instrutores, porque eles todos concorrem para a qualidade da justiça. E também os advogados, que não ficam de fora disso, que somos nós. Depois temos que ter outra vertente, que aqui também, ainda falando do capital humano, é preciso garantir condições ótimas de trabalho para os operadores da justiça, tem que garantir condições sociais ótimas para que essas pessoas estejam de facto viradas somente para a administração da justiça e deixemos de ter magistrados, vamos assim dizer, mendigos, que não têm o que comer. Em relação à equidistância política, não, tendo em conta o nosso contexto, não devíamos pôr na Constituição que os magistrados ou judiciais... Mas isso já está praticamente, não podem fazer parte de partidos políticos, já existe. Mas temos questões da proveniência. Não, mas a Constituição tem linhas programáticas, é preciso concretizá-las através de leis ordinárias. Uma delas é a lei da probidade, o tal período de nós. A lei dos partidos políticos já diz que os magistrados judiciais do Ministério Público não podem fazer política, não podem integrar forças políticas.
da própria Constituição, que diz que os magistrados judiciais não podem concorrer para determinados cargos políticos e públicos. Este é o espírito da Constituição. Bom, mas depois é preciso concretizar essas linhas programáticas em leis ordinárias. E eu dizia mais, portanto, você não pode ter um magistrado judicial ou do Ministério Público que está a pensar o que é que vai dar de comer aos filhos amanhã, que chega em casa a mulher está a dizer que não tem gás e por isso não sabe se os miúdos vão jantar, se amanhã vão à escola. Este indivíduo tem necessidades básicas. Por exemplo, um magistrado que anda a pé, que fica na paragem do Candongueiro, e às vezes está a vir uma das partes que vai ao tribunal, vê ali o magistrado, para num Range Rover. Oh, doutor, vai para o tribunal, eu estou a ir lá para o tribunal. Ele não pode dizer não, porque ele está ali à espera de um Candongueiro. E o Candongueiro tem custo, e é uma boleia que vai ser gratuita, e é confortável. Quem não gosta de ter uma vida confortável? Ele vai apagar a boleia, ainda que sem a intenção de favorecer aquela pessoa. Mas pelo caminho vai haver conversa. A pessoa que lhe der boleia pode não lhe pedir nada, mas ele a partir daí fica comprometido, fica afetado moralmente em tomar uma decisão contra aquela pessoa que vai dizer, pô, se ele até foi bondoso para comigo, parou para me levar e tal. Ele vai fazer ali um arranjo para agradá-lo e tal, mesmo sem lhe pedirem nada. Temos que ter também na Constituição, se calhar, não precisa ser na Constituição. Isso em Portugal, por exemplo. Nas leis ordinárias você pode colocar. Tens a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum. Tem lá um capítulo que fala dos magistrados judiciais, do Ministério Público, pode ser objeto dessa lei. Por que não deve ser levado tudo para a Constituição? Porque a Constituição só pode ser alterada de 5 em 5 anos. E carece de 2/3, uma maioria qualificada para ser alterada. Às vezes é uma questão mínima, que amanhã o tempo muda e reclama uma alteração daquela regra. E você tem que esperar 5 anos para alterar a Constituição. O que acontece, Dr. Sérgio Raimundo, é que a prática diz que quando se entende que determinadas regalias devem ser dadas aos magistrados, há uma orientação superior e isto é feito. E tudo cai assim, a céu aberto, ninguém sabe por que se tomou uma determinada decisão, o que poderá condicionar a decisão, a atuação dos magistrados. Em Portugal, por exemplo, Dr. Sérgio Raimundo, já se discute a questão de se estabelecer uma percentagem do Orçamento Geral do Estado para os tribunais, para que os tribunais não dependam da vontade do político ou do partido que estiver a governar. Não devíamos também ter esta... É um caminho também a explorar e ver se de facto se adapta à nossa realidade. E se assim for necessário, eu acho que podemos muito bem adotar este exemplo de Portugal. Mas o problema não basta estar na Constituição, é preciso também criar aqui um mecanismo. Por isso é que eu volto a dizer, as leis ordinárias têm que ser claras quanto a isso. Porque às vezes ainda se fica à mercê da vontade de quem governa, porque a disponibilização das verbas. Quantas vezes a gente vê o orçamento do Estado é aprovado com X% para o Poder Judicial e no final do ano de exercício só se executa aí menos de 50% daquilo que estava previsto no orçamento. E nós assistimos mais a adjudicação não, como eles chamam, créditos complementares que resultam de uma decisão do titular do Poder Executivo que parece ter, segundo o Novo Jornal fez um trabalho e demonstrou que parece que há mais dinheiro para os créditos adicionais do que para executar o próprio orçamento. Isso deveria ser proibido. Deveria ser proibido. Qualquer crédito adicional tem que passar pelo crivo do Parlamento, porque tudo que é dinheiro público tem que ser aprovado pelos representantes do povo. Não pode se deixar à mercê de qualquer que for a entidade singular ou coletiva, que a margem da lei, do orçamento, por isso é que é uma lei, e a prioridade deve-se cumprir primeiro com a lei do orçamento. Se existir algum superávit, aí sim pode-se falar em créditos adicionais. Fora disso, tudo o que é receita deve ser canalizado para a execução orçamental. Isso sim poderíamos ter na Constituição, e naquele âmbito que eu dizia aqui, descrever na Constituição os atos
que não devem ser praticados pelo Presidente da República, que se assim proceder Daria dá um direito à lugar à destituição. destituição, tem que ficar claro na lei, não vem aqui... Nós temos que ganhar a cultura de Naturalmente. poder destituir o Presidente da República caso não cumpra. Naturalmente, com mas isso tem que estar aquilo. consagrado na Constituição. Portanto, são as normas jurídicas que vão balizar o nosso comportamento. Porque se a lei for permissiva, o que não é proibido é admitido. No fundo é isso que tem acontecido. Já que a lei não proíbe, eu posso fazer. E há casos que a lei até permite. Por exemplo, a nomeação, escolher entre os 3 mais votados, escolher um. A Constituição permite isso. Portanto, o Presidente da República não tem culpa. A própria Constituição é que lhe dá essa prerrogativa. Mas eu dizia, no âmbito da reforma da justiça, para além dessa primeira dimensão, que é do capital humano, porque deve ser o foco principal de qualquer reforma, porque o direito é feito pelos homens para os homens. O homem é o elemento central e essencial de qualquer reforma da justiça ou do Estado, qualquer ação do Estado. Há uma outra dimensão, que era a dimensão das infraestruturas. Nós ainda hoje temos tribunais que funcionam em instalações adaptadas, 50 anos depois da independência. Não, já é tempo de fazermos um diagnóstico daquilo que é a nossa justiça atual, quais são as suas reais necessidades, definir prioridades e nesta comissão não trazer apenas juristas, porque as matérias são de natureza transversal, trazer sociólogos, antropólogos, psicólogos, arquitetos, engenheiros de construção civil, porque quando nós estamos a discutir a maioridade ou a menoridade penal, isso não é da exclusiva competência dos juristas, aliás, nem é matéria da competência dos juristas, são os antropólogos, os sociólogos, que vão discutir porque a criança de 14 anos, há 10 anos atrás, tinha uma conduta e 10 anos depois mudou radicalmente, parece ser uma criança com mais idade. E das respostas que essas áreas do saber científico afins à reforma da justiça nos emprestarem um legislador, é que se vai definir a maior ou a menor idade penal. Tendo em conta o nosso contexto. Naturalmente. Portanto, e quando a outra vertente é a vertente das infraestruturas, como dizia, aqui também você tem que chamar os arquitetos. Qual é a melhor configuração de um imóvel para albergar um tribunal? Precisa de uma sala de audiência, precisa de um cartório para o Ministério Público, um cartório judicial. Vão buscar os modelos que já existem no país e fora do país e os arquitetos vão dizer, o melhor modelo é este. Para os tribunais superiores é este, os tribunais intermédios é este, os tribunais de comarca ou de primeira instância são este. E adotar aí 2 ou 3 modelos de salas de audiência, ir construindo em cada uma das circunscrições que reclamam a existência de um tribunal de comarca, pelo menos. Não é o que acontece hoje. Os juristas é que fazem a reforma, a prioridade é elaborar e aprovar novas leis, criam-se novos tribunais, mais magistrados, mas depois não se vê a vertente da formação. Tem que se analisar qual é a capacidade formativa instalada no país, se há capacidade de se formar esse número de magistrados, em quanto tempo, se a capacidade instalada não responde às necessidades reais do país, onde ir buscar cooperação e a que nível, como, quer dizer, tudo isto deve ser feito na primeira fase do diagnóstico e definição de prioridades. Eu defendo uma reforma da justiça, como dizia, na vertente do capital humano, das infraestruturas e depois, em última instância, o plano legislativo, a vertente legislativa. Porque senão nós vamos continuar nós já fizemos tantas reformas e não sentimos os efeitos dessa reforma. Por quê? Porque ela não responde às reais necessidades da cidade, porque não há um estudo verdadeiramente multissectorial, abrangente, é meia dúzia de juristas iluminados que pensam em nome de todos e até querem substituir o antropólogo, o sociólogo. Nós não temos aptidões para fazer um estudo sociológico de uma questão ou antropológico de uma situação que concorre para a definição, como disse atrás, da maior ou menor idade penal. E, portanto, temos que ter a humildade suficiente para ir buscar profissionais de outras áreas do saber e dizer assim, vamos constituir a comissão da reforma da justiça e eu projeto esta reforma da justiça profunda num horizonte de 10 anos. A razão de 5 fases, a primeira fase que é do diagnóstico e definição de prioridades e das tarefas a realizar em cada uma das outras fases,
A primeira fase deve-se focar essencialmente na formação do recurso humano a todos os níveis e, em paralelo, na terceira fase, começarem com outras atividades, quer da formação, quer da criação de condições de infraestrutura, criação de condições materiais de trabalho, condições sociais para o pacote para a criação de condições, definir salário real, para que o magistrado vá para o tribunal e está liberto de qualquer tipo de preconceito ou pressão, porque ele sabe que ele ganha bem na profissão dele, não aceita gasóleo. Agora, quando ele tem necessidades básicas, ele torna-se vulnerável à corrupção. E, Dr. Sérgio Raimundo, o atual Presidente da República está em fim de mandato, essas suas ideias não vão ser implementadas, pelo menos ainda no mandato de João Lourenço. Mas o senhor, por coincidência, o senhor é advogado de pelo menos do maior opositor de João Lourenço no MPLA. Advogado, apresentou-se publicamente como advogado um dos advogados de Higino Carneiro. Por acaso, também já solicitei uma entrevista, uma grande entrevista ao próprio general Higino Carneiro para saber das suas ideias e se eventualmente, caso seja eleito presidente do MPLA ou eventualmente venha a ser presidente da República, se teria capacidade para mudar também o estado da justiça e outros setores do país. Prometeu que havia também de vir aqui ao portal da denúncia, vamos aguardar para quando estiver disponível, mas como advogado um dos advogados de Higino Carneiro, acha que se, por exemplo, ele fosse eleito presidente do MPLA e eventualmente viesse a ser presidente da República, essas suas ideias em relação à reforma da justiça seriam implementadas? Carlos Alberto, eu tenho dito a toda a gente, e a ele também já disse, e outras pessoas mais, qualquer cidadão deste país que entender, querer ser candidato ou um dia ser presidente deste país, se quiser ter sucesso, tem que começar por mexer nessa Constituição. E ele próprio tem que tomar a iniciativa para reduzir os poderes que são atribuídos ao Presidente da República na atual Constituição. Nem sente que ele tem essa sensibilidade? Eu acredito que sim. Quem assim não proceder vai ser engolido pela própria Constituição. O Presidente João Lourenço, quando chegou ao poder em 2017, no seu discurso na primeira investidura, reacendeu as esperanças de todos nós. Até a oposição ficou sem argumentos. Todos aplaudimos. O erro do presidente João Lourenço foi não ter mexido nessa Constituição. Ou mexer... Houve uma revisão constitucional em 2021. Chamada parcial, mas aquilo é cosmética. Porque aquilo que é o essencial ninguém tocou. Enquanto você não desconstruir essa arquitetura de poderes concentrada na figura do Presidente da República, qualquer revisão constitucional não valerá a pena. Quem for Presidente da República vai ser engolido pelo sistema desenhado nessa Constituição. Vai terminar igual ou pior que o Zé Eduardo dos Santos ou com o João Lourenço. Eu já dizia isso em relação ao Presidente João Lourenço. Se ele não mexesse na Constituição, ia terminar igual ou pior. E hoje acredito que ninguém tem dúvida que a popularidade do Presidente João Lourenço foi abaixo. Está pior que na sua ótica? Tá, mas isso não precisa... Que a aceitação do Presidente Eduardo dos Santos? Não, olha para as redes sociais, olha para... Até crianças falam mal do Presidente João Lourenço, não sou eu. Até as pessoas que estão a bater palma, quando saem daquela sala de reunião, falam mal do Presidente João Lourenço. Eu converso com muitos amigos que estão lá no MPLA. Muita gente liga para mim quando eu falo. E dizem, pá, você por acaso tens coragem, pá, continua assim, estamos contigo. Já disse, mas eu não posso ser o único a falar. E essas pessoas que estão ao pé do Presidente da República não conseguem ajudá-lo para que cometa menos erros? Zeca. Bom, uns dizem que ele não ouve ninguém. E posso lhe dizer, não vou citar nome, pessoas próximas do Presidente João Lourenço, que me pediram uma vez para ir falar com ele, e eu disse que não iria. Não iria porque primeiro tem o rótulo de advogado dos marimbondos. E se eu for lhe aconselhar algo sobre a justiça, ele vai pensar que eu quero defender os interesses dos meus constituintes.
Está a entender? Eu sempre é um desperdício de tempo. Vou lá fazer o quê? Tudo o que ele for dizer, ele não vai acatar, nem vai aceitar. Ele quer ganhar dinheiro como advogado, quer proteger os seus constituintes. E eu depois disse a essa pessoa, mas você que é colaborador próximo dele, não tens lhe dito o que é que está bem e o que é que não vai bem no país para poder indicar onde é que estão os erros para irem corrigindo paulatinamente. E a resposta foi perentória das duas pessoas que falaram comigo sobre essa matéria. Ele não está a ouvir ninguém. Então, você quer que eu vou ajudar uma pessoa que não ouve ninguém? Já que falou de ser doutor, Não, mas deixa só... eu queria só incluir aqui uma pergunta, mas pode terminar, por favor. Não, mas pode fazer as Não, perguntas. porque, sim, está dentro, sim, porque falou agora que é rotulado como advogado dos marimbondos. E eu, por acaso, tinha aqui programado uma pergunta relacionada com isto. Como é que encara esta classificação? O Dr. Sérgio Raimundo sente-se bem ao ser rotulado como advogado dos marimbondos? Não, mas Ou acha que isso aqui é um papel, é um rótulo de forma a desclassificar o seu trabalho? não, é assim. Já viu o filme O Advogado do Diabo? Sim. Eu já vi 2 ou 3 vezes. E isso equipara-se um Está a querer dizer que é advogado do diabo? Não, equipara-se um pouco a isso. Quem é o advogado do diabo? É um meio experiente que defendia as causas impossíveis. Tornava possível o que para muitos era impossível. Isso significa que eu sou um bom advogado, sou um bom profissional de fora. Agora, marimbondo, nunca concordei com essa expressão. Aliás, já o disse em várias ocasiões e publicamente que eu nunca fui advogado dos marimbondos. Sou advogado do cidadão, seja ele angolano ou estrangeiro, que eventualmente possa ser indiciado na prática de um ilícito criminal. E porquê? Digo isto porque o marimbondo é um inseto. Que os insetos têm uma proteção geral na Constituição, protege o ambiente, o meio ambiente, a fauna e a flora. Isso é um artigo que dá uma proteção genérica. Aliás, a ordem jurídica angolana não reconhece personalidade jurídica a um inseto, reconhece ao homem, ao ser humano, que nasce completo e com vida. E eu, enquanto advogado, só defendo pessoas. E essas pessoas, segundo a nossa Constituição, artigo 23, são todas iguais perante a Constituição e a lei. Nem o mais alto magistrado da nação tem o direito de classificar os outros de inseto. Para ver mais um erro. É um erro. Por isso eu continuo a dizer, a Constituição é o ponto de partida da viragem que se impõe não só na organização e funcionamento do Estado, como da justiça como uma componente do próprio Estado. Você não pode realizar uma reforma num quarto, e deixar a sala, os quartos de banho da tua casa por reformar. Quem entra para a tua casa vê se esse indivíduo é desorganizado. Então o quarto dele dorme, está todo bonitinho, luz e não sei o quê, a sala, cadeiras de patas para o ar e não sei o quê. Onde é que está organizado? Porque não há como você organizar o setor da justiça se não começar pela reorganização do próprio Estado. Eu não sou muito a favor da ideia da refundação do Estado. É aquilo que chamaria a existência de um novo poder constituído. Já o disse aqui no início. Eu sou mais apologista de uma reforma profunda do Estado. E temos a ousadia de ensaiar um outro modelo, um outro sistema de governo. Eu sou apologista, como já disse, do sistema de governo semipresidencial num verdadeiro sentido do conselho, e não aquele do faz de conta, não. Os partidos concorrem... O primeiro-ministro auxiliar do presidente da República. Os partidos concorrem nas eleições legislativas, o partido declarado vencedor, o seu líder é convidado a formar governo e nomeado primeiro-ministro. Seguir o exemplo de Portugal. E de Cabo Verde. Você diz, mas o semipresidencial provoca muitos impasses da governação, bloqueios. O Cabo Verde não está bloqueado. Funciona normalmente. As instituições são credíveis. O mundo inteiro olha para o Cabo Verde com olhos diferentes. Até parece que há quem diga que aquele país não é africano, porque é raro na África subsaariana encontrar países tão estáveis como o Cabo Verde. Há quantos anos ele já não ia em eleições e já venceu o PSV, já saiu do poder, ficou 10 anos na oposição, ganhou agora. E o primeiro-ministro cessante não veio reclamar porque houve fraude. A primeira coisa foi reconhecer a derrota, felicitar o PSV
e tudo na normalidade. Nós temos que criar essa cultura. Temos capacidade. E o país não acaba. Não acaba. O Presidente da República tem que ser eleito de forma direta, como já era no passado. Eleições presidenciais. Sim. Candidaturas individuais ou apoiadas por partido, ou religioso, o cidadão comum que se acha apto para ser o mais alto magistrado pode apresentar sua candidatura desde que cumpra com a lei. Não tem de estar ligado a um partido político. Justamente para que o Presidente da República não seja árbitro e jogador ao mesmo tempo, como é no quadro atual. Seja um fator de equilíbrio. Ele seja o mediador entre os três outros poderes soberanos, o legislativo, o judicial e o executivo, e o guardião último da Constituição. Por isso é que o Presidente da República, no ser da Assembleia Presidencial, ainda que uma maioria parlamentar aprove uma lei, ele tem o poder de fiscalizar, mandar aquilo para o Tribunal Constitucional. Vimos agora em Portugal, quando a discussão e a aprovação da nova lei da nacionalidade, que recuou não sei quantas vezes, da eutanásia, que recuou não sei quantas vezes, por força do veto do Presidente da República. E, portanto, nós não temos isso aqui, porque quem tem a iniciativa legislativa em Angola, em regra, não é o Parlamento. O nosso Parlamento é uma caixa de ressonância da vontade de quem manda no país. Do Executivo. A iniciativa legislativa em 80% deste país é do Executivo. E tendo maioria, aquilo passa. E como o presidente é presidente do partido, é que pode vetar ou não, ou mandar para o Tribunal Constitucional. Se ele é que é o autor daquele projeto de lei, é óbvio que ele não vai dizer, ele vai para o Tribunal Constitucional, quer dizer, isso é venir contra facto para outro, não é? E eu acho que esse sistema, conforme está desenhado na Constituição, não tem peso e contrapeso. Aliás, recentemente o professor Raul Araújo, um dos constitucionalistas de referência e proeminentes da nossa praça, agora, no dia 17 de junho, Samara não me falha, no aniversário do Tribunal Constitucional, foi perentório dizer que é preciso mexer aqui para equilibrar os poderes entre os vários órgãos de soberania, que está inclinado. Está inclinado, e tudo começa por aqui. É que se você não nivelar isto, pode fazer uma reforma da justiça à parte, não vai funcionar, vai dar tudo igual. Porque serão medidas paliativas, porque aquilo que é essencial e estrutural continua com os mesmos alicerces. E, portanto, eu entendo que deveríamos ser ousados e trilhar este caminho De uma reforma profunda e mudarmos o modo de eleição do Presidente da República, porque para mim, o Presidente da República neste momento, desde 2010, não é eleito. Não é eleito, quando a gente é chamado para votar, só temos um programa de governação do partido, não tem nenhum programa de Presidente da República. O facto de ter a fotografia no boletim de voto, para mim, não pressupõe que eu estou a escolher aquela pessoa. Porque nós não escolhemos a pessoa pelo semblante, escolhemos pelo programa de governo. E o programa de governo é do partido. Nós escolhemos o partido que nos vai governar. E por força da Constituição, aqui o artigo 109, é que diz: é eleito o Presidente da República, o chefe do Executivo, o cabeça de lista, pelo ciclo nacional. É a Constituição que diz. Não é o cidadão que diz: eu quero este como Presidente da República. Ele escolhe o partido. E então, este, número 1, o cabeça de lista desse partido declarado vencedor, é que fica Presidente da República. Voltando ao passado, em 92, nós temos uma eleição para o Presidente da República. Ele tinha que me apresentar um programa. O que é que ele pensa fazer quando for Presidente da República? E tinhas um programa do partido nas legislativas. E eu acho que deveríamos voltar, até porque já o disse também publicamente, que a Constituição de 2010, e mais concretamente o artigo 109, é inconstitucional porque viola os limites materiais da Constituição de 92, que dizia que o modo de eleição do Presidente da República não poderia ser alterado. E como ela não previa o referendo, é aquilo que um político um dia defendeu e bem, que deveríamos partir para uma dupla revisão constitucional. Uma primeira revisão para devolver o poder ao povo admitindo o referendo sobre aquela matéria concreta, e outras de interesse estrutural. Depois de ouvir do povo se aceita ou não a alteração do modo de eleição, queríamos adotar esta consagração da redação do 109. Até aí, esta redação violou os limites materiais da Constituição de 92. Só para lhe dizer, também aqui, quando eu falo que é preciso reestruturar a justiça, começando pela reestruturação do Estado, já dizia Bismarck
que com leis ruins e juízes bons ainda é possível governar, mas com juízes ruins as melhores leis não servem para nada.